Hoje é um grande dia onde nós lembramos o Dia das Mães. Sabemos que esse dia é muito especial para cada um dos irmãos que estão aqui nesse momento sentados. E sabemos que esse dia é uma data onde muitos, lembram de suas mães e vão ao encontro da sua mãe, por exemplo, no almoço de hoje. Eu vi até os restaurantes aqui na região, com vagas lotadas. É uma data muito especial, tanto no comércio também, É a segunda data, eu creio que seja a segunda data que mais vende-se produtos, de maior venda. Depois do Natal, creio que seja o Dia das Mães. Inclusive, ontem também ajudamos nessa parte, comprando presentes para minha esposa, Ela é mãe, então tem que comprar. Já que as crianças ainda não têm noção, quem paga é o pai, Hoje é um dia especial e nesse dia especial, nessa data especial, quero compartilhar a vida de uma grande mulher, a Ana, que nós conhecemos na Bíblia. A Ana é considerada uma grande mulher através dos textos que estão expostos, que falam sobre essa mulher. A gente vê que a data, voltando um pouco, a data do Dia das Mães é uma data muito especial, tanto que uma das datas que eu vejo que a igreja mais se esvazia é essa época, é esse dia, o Dia das Mães. É engraçado, irmãos. Não deveríamos, nesse dia, mais e mais nos reunirmos aqui na igreja, agradecendo pela vida de nossas mães, por exemplo? É engraçado que a igreja hoje até sobrou comida, gente. É incrível. Sobrou comida na nossa igreja. Porque muitos foram almoçar com suas mães, ou já estão em alguns cantos, já estavam lá encontrando suas mães, esquecendo do dia do Senhor. E também no Natal isso acontece, Muitos vão viajar nessa data tão especial, que Cristo veio a este mundo. Nós muitas vezes esquecemos essa data e comemoramos na praia, onde a gente vê os fogos de luz. Que legal! Mas, irmãos, isso está errado. Temos que estar na igreja. Lembrarmos dessas datas é muito importante, claro, na igreja. Hoje é uma data especial. A gente vê o quanto a nossa mãe é especial para cada um. E a gente quer ver que essa mãe seja sempre aquela mãe que cuida de nós, que a mãe nunca muda, irmãos? A mãe, mesmo que você seja de cabelos grisalhos, velhinho, ela acha que você ainda é aquele filhinho pequenininho. E diz: filho, toma cuidado, na hora de dirigir. Essa é a mãe. E hoje a palavra fala sobre uma mãe, uma mulher chamada Ana. Essa mulher, ela era casada com um homem chamado Elcanã. E ela diz o texto nos versículos anteriores que ela tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Esse homem chamado Elcana tinha duas mulheres. E a Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este era o motivo pela qual a sua rival, no versículo 6 diz, a sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, a Penina irritava a todos os momentos a Ana, porque, poxa, você não tem, eu tenho. O que o mundo faz conosco, muitas vezes, irmãos. O mundo avalia você por aquilo que você tem, enquanto nós deveríamos ser vistos por aquilo que nós somos, porque Deus te vê dessa maneira, não por aquilo que você tem, mas sim por aquilo que você é diante do Senhor. Isso é mais importante. Deus não vê, poxa, esse rapaz é muito bonzinho, ele merece a salvação. Não, irmãos. A salvação foi nos dada mediante a graça, mediante a fé, pela graça do Senhor. E por isso, Deus não nos vê por aquilo que nós temos, mas sim por aquilo que nós somos. Mas muitas vezes nós somos cercados por esse sentimento, porque eu tenho porque ela tem e eu não tenho. Porque o fulano tem e eu não tenho.
admirável. Isso acontece muito no mundo, onde nós vemos o mundo, né? Uma vez eu vi uma moça que estava, né, num lugar, e a moça, ela estava com uma bolsa da Chanel, né? Então, acho que creio que a maioria das irmãs conheçam, né? Chanel, né? Então é uma bolsa caríssima, pelo que eu sei, tá? Ela estava com a bolsa da Chanel, e as outras moças numa outra mesa estavam dando risada dela. Eu falei, poxa, por que será? Né? A moça ali está toda chique com uma bolsa da Chanel e as outras estão dando risada. Eu fiquei, né, me atentei a ouvir, né, liguei meu satélite assim, deixa eu ver o que elas estão falando. E elas falam, olha, ela lá tá com essa bolsa Chanel falsificada da 25 aí, e está se achando, né, a boazona aqui. E ela, poxa, está usando Chanel falsificada e quer se achar a boazona aqui. E elas estavam lá, caçoando, dando risada, né? E a moça, creio eu que, né, nem sabia que estavam falando dela, né? O mundo nos avalia assim, irmãos, por aquilo que você tem, né? Se você chega, dependendo do lugar, você chega com um carrinho mais humilde, os caras nem querem te atender, não é verdade? Essa é a realidade que nós vivemos, é o mundo que nós vivemos. Por isso que a gente quer tanto, poxa, eu quero ter um carro, né, carro bom, ou eu quero ter uma bolsa boa, eu quero ter uma roupa boa, eu quero ter, né, um relógio legal, né? Por isso que esses, né, rappers americanos, parecem, eles andam feito cafetão, né? Poxa, quanto ouro eles carregam assim, para, né, mostrar aquilo que eles têm. Mas Deus não te vê por aquilo que você possui, mas por aquilo que você é, irmãos. Isso é mais importante. Para Deus importa, você é filho de Deus ou você não é filho de Deus? Você é aquele que crê nas minhas palavras ou você é aquele que não crê nas minhas palavras? Isso é mais importante para Deus. A gente vê, por exemplo, a dor dessa mulher, da mulher chamada Ana. Ela estava sofrendo, irmãos. Imagina, ela estava esquecendo dessa dor que estava atribulando o teu coração, e chega lá, Penina, você não tem, eu tenho, olha aqui, eu tenho. Então imagina, irmãos. Imagina, irmãos, a gente sofrer com isso. E a Bíblia diz claramente, no versículo 6 do 1 Samuel, diz assim, a sua rival, ela é citada como rival, né? A sua rival a provocava excessivamente, para irritar, por quanto o Senhor lhe havia cerrado a mata. Ela estava querendo todos os dias irritar essa mulher. Uma rivalidade, irritando-a. Mas a gente vê que, diante dessa situação, ela foi uma mulher muito sábia. Ela pegou as dores que ela tinha e foi para diante do Senhor. Ela pegou as suas dores e foi para diante de Deus. Veja o versículo 7. E assim o fazia ele ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Ela ficava irritadíssima, ela não conseguia nem comer, irmãos. Você já ficou irritado a ponto de não conseguir se alimentar? Quantos aqui? Poucos, né? Temos que comer, não importa, deixa eu continuar comendo. Mas imagina o sofrimento que ela estava passando. Então, Elcana diz assim, seu marido, né? Lhes disse, no versículo 8, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? É a frase que Elcana solta para a Ana, né? Fala, pô, já não me basta, não sou melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo, já não sou suficiente para você? E veja o versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja, irmãos, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar na mensagem de hoje.
Por que que a Ana é considerada como uma grande mulher? Porque na tribulação da vida buscou o apoio de Deus. Irmãos, é muito fácil vermos o teu momento espiritual, vermos o seu amadurecimento espiritual. É muito fácil de se ver. Basta uma tribulação na tua vida e você vai conseguir avaliar. Você mesmo consegue avaliar. Basta uma tribulação na tua vida para você ver que tipo de cristão eu sou. Que nível de amadurecimento eu alcancei, por exemplo. Porque, de acordo com a tribulação, muitas vezes queremos fugir de Deus. Dependendo da tribulação que nós temos em nossa vida, queremos abandonar a vida de intimidade com o Senhor. Por isso que a gente observa que nos momentos de tribulação se mostram os verdadeiros cristãos. Seria muito fácil se nós todos estivéssemos em grande júbilo, grande alegria, né? Poxa, ver todo mundo aqui é cristão, é muito fácil. Mas o verdadeiro cristão se mostra nos momentos de tribulação. E a Ana, nos momentos de tribulação que ela estava passando em sua vida, ela foi ter com Deus. Ela foi pedir a Deus. Veja se a sua vida espiritual está voltada para Deus. Se nos momentos de tribulação, a tua vontade não é de abandonar a Deus. A nossa vontade tem que estar voltada para buscar o apoio de Deus. É na tribulação que nós temos que buscar e nos segurarmos mais firmemente no Senhor, irmãos. Mas infelizmente muitos dos irmãos, nos momentos de tribulação, preferem largar o relacionamento com Deus, largar a comunhão com Deus. Mas veja Ana, ela diz assim, versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Ela tinha uma profunda dor no teu coração, devido à penina que estava atormentando a sua vida, e ela foi lá orar para o Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, ela chorou abundantemente de tristeza que tomava conta da sua vida. Ela não conseguia mais suportar essa dor, mas ela foi para diante do Senhor, ela foi para a igreja chorar, irmãos. Esse é o ponto importante para a nossa vida. Quando você encontrar problemas que atormentam a tua espiritualidade, é o momento que você tem que vir para buscar o Senhor, vir para a igreja, se ajoelhar e soltar lágrimas antes de Deus. É o que nós devemos fazer. Não buscar outros meios que te tragam satisfação. Ela foi uma mulher que se apoiou em Deus, pois ela sabia que a única solução de seus problemas estava nele. Amados irmãos, a única solução dos seus problemas está em Deus. Não é a fulano ciclano que vai resolver a tua vida. Não é a tua competência, a tua habilidade, o teu talento que vai resolver a tua vida. O que vai resolver a tua vida é o apoio que você tem de Deus. E a gente observa que essa mulher, chamada Ana, era uma mulher de oração. Porque não somente nos momentos de tribulação ela orava para Deus, mas também o capítulo 2 mostra que nos momentos de grande júbilo ela também buscava oração ao Senhor. Veja como é importante, irmãos. Orarmos nos momentos de tristeza, nos momentos de tribulação, é algo lógico. Mas orar nos momentos de grande alegria é algo que nós sentimos certa dificuldade. Por que vou orar para Deus se tudo está correndo bem? Mas essa mulher era uma mulher que orava. Nos momentos de dificuldade, ela buscava ajuda no Senhor. E nos momentos de grande alegria, ela tinha esse júbilo através de agradecimentos, ações de graças ao Senhor. Amados irmãos, por que você não ora? A Ana orou. Por que você não tem orado ao Senhor? Porque muitas vezes nós não oramos diante dos problemas que nos afligem. É porque nós não cremos no poder da nossa oração.
Muitas vezes nós não cremos que a oração realmente fará transformar a nossa vida. Nós muitas vezes não cremos que a oração realmente fará com que as coisas mudem, sejam transformadas. E por isso, em muitos aconselhamentos que nós fazemos, dizemos: irmão, vamos orar juntos, vamos buscar a Deus. E a pessoa sai cabisbaixa. Poxa, a resposta que o pastor me dá disse vamos orar mais. Irmãos, a oração tem poder. O relacionamento através da intimidade com Deus, pela comunhão através da oração, tem poder. Creia no poder da oração. Nós sabemos que a mulher chamada Mônica, a mãe do Agostinho de Hipona, era uma mulher de oração. Diz a história do cristianismo, que a gente lê nos livros, que o Agostinho de Hipona era um homem extremamente mulherengo, irmãos, mulherengo. Ele estava fornicando por aí, ele tinha amantes. Irmãos, Agostinho de Hipona, um homem que depois se tornou um homem tão admirável pela igreja, Ele era um homem mulherengo, tanto que, veja, a Mônica dizia assim para Agostinho, suplicava para Agostinho, dizendo assim: Agostinho, não seduza mulheres casadas, por favor, é o que eu peço. Imagina, o Agostinho era tão mulherengo que a Mônica pedia: Agostinho, por favor, só não mexe com mulher casada. Porque ela não via esperança nesse filho. Poxa, irmãos, ela fala: esse rapaz aqui está perdido. Mas ela diz a história que ela era uma mulher de oração, que ela orava todos os dias por ele, para que ele mudasse a sua vida, para que mudasse e fosse transformado para servir a obra de Deus. E a gente vê que o encontro com o Ambrósio transforma a vida desse homem. E assim, a oração de Mônica é atendida pelo Senhor. Porque Agostinho de Hipona realmente muda da água para o vinho, irmãos. Ele muda totalmente a sua vida. Amados irmãos, é nessas coisas que nós vemos que a oração em nossa vida tem poder. E é por isso que você, irmão, que você, irmã, tem que buscar na oração, diante dos problemas que você enfrenta na sua família, diante dos problemas que você encontra nos seus negócios, diante dos problemas que você encontra nos relacionamentos que você tem no seu dia a dia. A gente não conhece uma frase que diz por aí: atrás de todo grande homem, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Não diz a frase. Para que todo grande homem seja um grande homem, existe uma mulher que está ali dando suporte, dando apoio, orações. É isso que, para mim, eu entendo assim. E também é uma grande responsabilidade, porque se o seu marido, se os seus filhos não se tornarem grandes homens, é que você não está orando também. Você, mulher, tem uma grande responsabilidade, irmãs. Você tem que orar pelo seu marido, irmãs. Orem pelos seus maridos. Veja, a vida desse homem, Agostinho de Hipona, ele mudou a sua vida. Da mesma maneira, você com a sua oração, com essa oração de poder, você pode mudar a vida do seu marido, dos seus filhos. E por isso, creia no poder da oração. E veja no versículo 18 da palavra de hoje: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja a oração, ela orou para Deus, ela pediu para Deus, ela entrou, como nós sabemos, com amargura de alma, ela chorou abundantemente, e quando saiu desse lugar de oração, ela saiu já diferente do jeito que ela tinha entrado, porque ela já não estava mais triste. Ela sabia que a oração seria atendida pelo Senhor. Amados irmãs, orem por seus filhos. Amadas irmãs,
orem por seus maridos. A sua oração fará diferença na sua família. A sua oração fará diferença no teu lar. Maridos também, orem por suas mulheres. Orem pela sua família também. Para que a tua família esteja baseada na palavra de Deus. Levantada, edificada pela graça do Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é que essa mulher, ela enfrentou toda a humilhação com humildade, firmada em Deus. Veja. Ela enfrentou as humilhações de sua vida com humildade. Recentemente eu li uma reportagem, né, que dizia que, em homenagem ao Dia das Mães, apareceu uma reportagem muito emocionante, que dizia que uma mulher, que ela sofria de diabetes, né, ela acabou engravidando. E como ela engravidou, o médico disse: agora você não pode mais tomar insulina, porque se você continuar tomando essas doses de insulina, vai prejudicar o teu filho. Ela disse: e agora, o que eu faço, doutor? Ou você aborta, ou você vai ter essa filha, mas você vai ficar com problemas de saúde. Você pode ficar cega. E ela, na reportagem, ela optou por ter a filha. E quando teve a filha, ela acabou ficando cega, né, porque ela não podia mais tomar a dose de insulina. E entregaram para ela uma cópia 3D, né, dela, uma foto dela com a filha dela. Ela ficou mexendo na foto 3D, vendo como era o rostinho da sua filha. Ela ficou emocionada. Irmãos, por mais que seja o sacrifício grandioso em nossa vida, a gente vê que as mães, elas tiram forças, não sei de onde, para poder superar essas situações. Eu vi uma outra reportagem também, de uma mulher que viu que o seu filho tinha caído uma porta de ferro em cima do filho, e a porta de ferro, irmãos, pesava 250 quilos. Imagina, ela viu o filho caído prensado pela porta de ferro, e essa senhora, ela conseguiu levantar a porta para que o filho saísse. Isso irmãs, quem é que consegue levantar 250 quilos? É o poder supernatural de uma mãe, né, de uma mãe protetora. Veja, essa mulher, ela enfrentou toda a humilhação com humildade, porque veja o que acontece no texto a seguir. No versículo, ela estava em oração. No versículo 12 diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios. Então ele era o sacerdote dessa época, e ela estava observando, né, ela fazendo a sua oração, e passou a olhar os movimentos dos lábios. Aí depois do versículo 13: porquanto Ana só no coração falava. Ela estava orando, né, na sua mente, no seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E versículo 14: ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Só cachaceira, para de beber. Até na igreja você está bebendo. Aí chegou bêbado aqui. Tem um bêbado aqui que todo dia passa aqui na nossa rua Traipu aqui. Todo dia está falando sozinho, todo dia. Todo dia está com o olho roxo, porque ele mexe com todo mundo. Eu falo: eita, de novo, ele está bêbado de novo, né? E quando ele está sóbrio, ele parece outra pessoa, irmãos. Ele está sóbrio, passa normalmente, mas quando está bêbado, ele mexe com todo mundo. Eu estava subindo: ei, japonês! Ei, japonês! Opa. Imagina, irmãos, a Ana já sofria por causa dessa mulher que atormentava a sua vida. E ela chega na igreja: agora vou orar para o Senhor. E na igreja ela encontra um homem chamado Elise: e você é cachaceira, você é bêbada, o que você está fazendo aqui? Sai, vai para a tua casa. Poxa, não seria algo que ia colocar você no limite, né?
Um lugar, você pensa, a igreja é um lugar onde eu tenho que ser consolado, a igreja é um lugar onde eu tenho que ser amado, a igreja é um lugar onde eu possa ser compreendido, mas imagina se esse fato se dá dentro da igreja. Isso se deu dentro da igreja, irmãos. O que você faria? O que você faria, irmãos, numa situação como essa? Você já está com todos os problemas da vida atormentando a tua vida e você vem para a igreja para pedir o consolo de Deus e na igreja chega um homem como Eli e diz: você está tudo errado, você está bêbado, sai daqui. O que você faria, irmão? Quantos aqui seria capaz de aguentar? Acho que poucos aguentariam, né? Muito, aqui eu vejo, só tem irmão de pavio curto aqui. Poucos irmãos são. Fica, que isso? Você está me humilhando aqui? Eu estou aqui querendo orar para Deus e você está me chamando de bêbado. Eu vou sair dessa igreja. Ué, não seria uma reação? E os outros iam dizer: é compreensível isso aí, poxa. Nossa, está errado, realmente claro que está errado. Mas irmãos, veja como ela enfrenta essa situação. Veja como ela pode ser considerada realmente uma grande mulher, porque ela diz assim: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada. Ela não chegou já falando para Eli, dizendo: você está me humilhando, você não sabe dos meus problemas, você é um maldito, você nem merece ser sacerdote, porque você não sabe. Não, ela disse: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela falou: não, Senhor, eu estou com dor no meu coração, e isso que está fazendo com que eu ore dessa maneira. E assim, segue a palavra: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Parece que ela esteve por muito tempo, fazendo essa oração. Amados irmãos, ela diz filha de Belial, é uma expressão hebraica que conota pessoas vis, sem valor. É usada para pessoas que incitam idolatria, sexualmente imorais e mentirosas. Ela diz: não me tenha como pessoa assim, porque estou aqui humilhado, porque estou aqui acabada, vim aqui buscar no Senhor. Veja, irmãos, como essa mulher enfrenta situações de grande humilhação com grande humildade. Ela, com grande humildade, conseguiu superar a humilhação que ela estava passando através desse sacerdote chamado Eli. Da mesma maneira, irmãos, em nossa vida eclesiástica, em nossa vida espiritual, você tem que enfrentar os seus problemas com humildade no Senhor. Os problemas que você tem dentro da igreja, você tem que ser humilde também. Eu posso falhar, irmãos. Eu sou humano, sou ser humano. Claro que eu tenho que me atentar para não falhar com o pastor. Mas pode acontecer casos que você se sinta ofendido. Tanto que uma época eu não sabia, irmãos. Tinha uma irmã em nossa igreja que ela conversava comigo. Eu sem querer, eu cortava ela e dava as costas e ia embora. Eu não sabia, irmãos. Tanto que um outro irmão teve que me avisar: pastor, sabia que você, toda vez que conversa com essa irmã, está conversando, você de repente, ela está falando e você dá as costas e você vai embora. Eu fazia isso totalmente sem querer, irmãos. Mas eu falhava, isso é a falha. Não foi proposital. Não é porque o assunto era chato, não, nada disso. Acontece, pode acontecer, irmãos. E a irmã ficou revoltada e começou a falar para o irmão. O irmão veio falar para mim: pastor, não faça mais isso, por favor. Eu falei: poxa, verdade, vou me atentar. Depois disso, toda vez que a irmã falava, ficava: sim, irmã, pode falar, sim, fala que eu te escuto, A gente falha, eu posso falhar, irmãos.
Não é porque o pastor fala que eu vou sair da igreja, essa igreja aqui está amaldiçoada. Não, irmãos. Nós somos homens, nós somos seres humanos, todos nós aqui somos passíveis a erro. E é por isso, irmãos, que é importante que você seja humilde o suficiente, como a Ana foi. Ela falou com Eli dos seus problemas. Ela podia muito bem se exaltar, se estressar e querer brigar, partir para cima de Eli, mas ela não o fez. Ela com humildade conversou e falou daquilo que ela estava passando. E assim, amados irmãos da igreja Água Viva, seja humilde, tenha humildade em seu coração, mesmo que você esteja sendo humilhado, como Cristo foi em sua vida. Ele foi humilhado, mas ele, em meio à humilhação, foi humilde para poder obedecer até o final e carregar a cruz por nossos pecados. Que seja assim a sua vida, enfrentando todos os problemas com grande humildade de coração. E o terceiro ponto diz assim: ele entregou o seu filho nas mãos de Deus, irmãos. A Ana entregou o filho que tinha nas mãos de Deus. Veja o versículo 11 que diz, leamos juntos: e fez um voto dizendo, versículo 11, 2, 3, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. A gente observa que ela está fazendo um voto diante do Senhor, um voto, uma promessa, que se o Senhor me desse o filho, eu entregarei a ti, como teu servo, que diz: não passarei a navalha na sua cabeça. É um voto de um nazireu. O nazireu não podia cortar os seus cabelos, né? Como o nazireu que é chamado Sansão era um nazireu. Não podia cortar os seus cabelos. Não somente isso, não podia beber, né? Tudo que estava ligado à uva não podia ser consumida por um nazireu, e também não podia tocar em cadáveres, né? Era o voto de um nazireu, né? Da mesma maneira, irmãos, a gente observa que a Ana estava prometendo, fazendo um voto que entregaria o seu filho nas mãos de Deus, para que ele fosse o teu servo. Amados irmãos, esse é o segredo de sucesso para a vida dos nossos filhos, para a vida dos seus filhos. Você tem que entregar o teu filho nas mãos de Deus. Não é você tentar fazer com que ele tenha a melhor educação, nas melhores faculdades, nas melhores escolas. Isso não vai formar, não vai ser, talvez, pode ser um homem com uma carreira, uma boa carreira, mas não vai ser um bom homem. Pode não ser o filho que você espera. Por quê? É necessário que nós entreguemos o nosso filho diante do Senhor, para que ele seja moldado pela palavra de Deus. A palavra de Deus que fez com que homens da Bíblia fossem aquilo que eles são. A palavra de Deus que moldou a vida daquelas pessoas. Da mesma maneira, a palavra de Deus molda a nossa vida, e tem que fazer com que a palavra de Deus molde também a vida dos nossos filhos. E é por isso que é tão importante em nossos lares nós compartilhamos a palavra de Deus. Não é somente vir à igreja no dia do Senhor e cultuar, mas sim, durante a semana, se você tiver um tempo, você tem que cultuar com seus filhos. Cultue com seus filhos. Tenha um culto com sua família. Eu lembro até hoje dos dias que durante a semana, meus pais falavam que a gente tinha que cultuar, a gente ia para a sala cultuar juntos com a família. Na época eu odiava, irmãos. Poxa, de novo, né? Tem que cultuar. E meu pai, por ser pastor, ele falava: Samuel, você vai fazer o boletim hoje. Até hoje eu faço boletim na igreja, né? Falou: Samuel, você vai fazer boletim. Poxa, faz boletim, pai. Boletim. Fala o hino que a gente vai cantar, né?
É que nem aqueles, né, boletins coreanos, assim, não tem que falar. Hino, todo mundo junto. Né? Palavra, tem que perguntar para a mãe e para o pai qual é a palavra de hoje. Palavra vai ser todo mundo junto ou quem vai ler. E era assim. Era uma chatice, irmãos. Me dava estresse. E na hora de cantar o hino, né? Aí o meu pai e minha mãe pegavam o tom mais alto, assim, né? Começava a cantar bem alto, né? A gente não tinha vontade de cantar, a gente cantava naquele tom lá embaixo, né? Um oitavo abaixo. Parecia aquela caminhada fúnebre, né? Você cantava assim, minha mãe falava, para a música aqui. Canta direito você, agora vocês dois que vão cantar. Aí a gente teve um dia que, né, falou tão forte que eu cantei chorando. Né, chorando e de raiva, né? A raiva no. Né. Mas, irmãos, eu lembro que esses momentos, por mais que fossem aos meus olhos cruéis, eu lembro como a importância que os meus pais davam à palavra de Deus para ser levado para a minha família. Para a família. Por isso que é importante, irmãos, você ter esse momento com sua família. Por mais que os seus filhos tenham essa dificuldade, tem que trazê-los para que ouçam a palavra de Deus. Entregar o nosso filho nas mãos de Deus é muito melhor do que nós tentarmos mudar a vida deles. A gente não diz que nas mãos de Deus tudo é melhor, que tudo é perfeito. Se você crê realmente nessa palavra, coloque seus filhos nas mãos de Deus. Coloque as enfermidades do seu filho, as dores do seu filho, as dificuldades que ele tem, tudo nas mãos de Deus. Porque Deus fará com que ele realmente seja próspero no Senhor. Deus fará com que seu filho seja um grande homem no Senhor, porque Deus está moldando a sua vida. Se nós realmente cremos que o nosso Senhor Deus é o oleiro, e nós somos o barro, o melhor oleiro que nós podemos ter em nossa vida é o nosso Senhor, para fazermos de nós a melhor obra. Então, amados irmãos, entreguem seus filhos nas mãos do Senhor, porque Ele trará os melhores cuidados para a tua vida. Porque a gente vê no capítulo 1, versículo 24, 25, 26, 27, 28, vamos ler, eu vou ler para os irmãos, né? A Ana, né, ela promete, diz que vai entregar o filho para Eli, para a obra de Deus. E veja o que acontece no versículo 24 a 28. Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém. Irmãos, ela cumpriu a sua promessa. Podia muito bem falar: nossa, como esse Samuel é lindo. Não eu, o Samuel da Bíblia. Ai, meu, como esse filhinho é lindo, quero ficar. Não, quero ficar com ele. Mas ela havia feito um voto a Deus, e ela cumpre com o seu voto a Deus, e ela entrega esse seu filho para que ele pudesse cuidá-lo, para que ele pudesse servir a obra do Senhor. Amados irmãos da Igreja Água Viva, que nós sejamos como essa mulher chamada Ana, uma mulher que se ajoelhava diante do Senhor, diante das preocupações, diante das tribulações da vida. Não somente isso, ela enfrentava com toda a humildade todas as humilhações e situações de sacrifício que ela encontrava em sua vida. Não somente isso, ela entrega seu filho nas mãos de Deus, porque ela crê e tem a convicção de que Deus o fará da melhor maneira possível como servo da tua obra. E assim, gostaria de concluir a mensagem de hoje. Seja uma mãe, seja uma mulher de oração. As irmãs que estão aqui,
sejam mulheres de oração. Você que não é mãe, seja uma mulher de oração pela igreja do Senhor. Você tem que orar pela igreja. A gente carece de pessoas que oram para o Senhor. E por isso você tem que ser essa pessoa que ora ao Senhor. A mãe, ela é capaz de passar por qualquer humilhação por seus filhos. Não é verdade, irmãs? Qualquer humilhação, não importa. Pelo meu filho, pela vida do meu filho, vale qualquer coisa. Da mesma maneira, irmãs, enfrentem toda a humilhação com humildade para honrar o nome de Deus. Em terceiro lugar, entregue seus filhos na mão do Senhor. Ele trará a melhor educação, Ele trará a melhor saúde, Ele trará para o seu filho o melhor caminho, e ele será próspero. Porque a gente vê a vida de Samuel depois, na sequência da história dessa Bíblia, a gente vê como o homem chamado Samuel foi grandioso, foi grandiosamente usado por Deus. Porque a oração de Ana, a humilhação de Ana, a entrega de Ana fez com que esse seu filho fosse ser um grande homem para a tua obra. Que assim todos nós possamos ter uma vida semelhante a Ana. Todas as irmãs da igreja, mas também todos os irmãos também tenham essa vida devota a Deus em oração, buscando sempre a vontade do Senhor. Oremos.